Oi, hoje é a resenha do conto Evolução de uma Miopia, escrito por Clarice Lispector, da sua coletânea Legião Estrangeira, aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Se era inteligente, não sabia. Ser ou não inteligente dependia da instabilidade dos outros. Às vezes, o que ele dizia despertava de repente nos adultos um olhar satisfeito e astuto, satisfeito por guardar em segredo o fato de acharem-no inteligente e não o mimarem, astuto por participarem mais do que ele próprio daquilo ele dissera. Assim começa Evolução de uma Miopia, escrito por Clarice Lispector, que conta a história de um garotinho, que a gente não sabe exatamente qual a idade dele, mas sim, dá para perceber, obviamente, que é uma criança ainda pequena, que se comunica pouco, está começando a falar, dando aqueles pequenos pitacos, justamente, como é descrito aqui, de inteligência. Aqueles comentários que as crianças fazem de repente, né, os adultos ouvem e uau, que coisa maravilhosa! Esse garoto é inteligente, é justamente o que está acontecendo aqui com esse protagonista. Mas aí você pode me perguntar como é que essa história vai se desenrolar, afinal de contas é só um mero garotinho, qual é a complicação que temos aqui? Bom, num certo dia ele foi convidado a passar um dia inteiro com uma prima. Outra criança então? Não, é uma mulher já feita, constituída. Ela vai ficar lá agradando a sua prima, uma prima grande, adulta. E ele se prepara muito para esse evento. É claro que tudo aqui se trata de uma questão de expectativas e do que vai realmente acontecer. E claro que eu não vou dizer para vocês o que acontece quando ele enfim chega lá na casa da sua prima adulta, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto, que é muito bom. Minha avaliação do texto. Preciso confessar para vocês, eu sempre me espanto quando eu começo a ler um conto da Clarice Lispector e percebo que o protagonista é um homem. Ou melhor, né? Aqui dessa vez nem é um homem ainda, né? É apenas uma criança pequena, que ainda está começando a falar, dando seus primeiros pitacos. E é exatamente aí que toda a história se desenrola, todo o questionamento da Clarice Lispector, esse proto-homem que está se formando ainda. E que, tem um certo detalhe, né? Ele é míope, esse garotinho. A questão da miopia aqui deve ser tratada com bastante interesse, com bastante curiosidade. Por que esse garoto tem essa deficiência visual? Se é que é uma deficiência, isso porque a gente pode questionar. Peraí, isso é um problema do garoto ou é das pessoas que estão olhando para ele? É algo, sim, que acontece a todo momento aqui no subtexto aqui do conto da Clarice Lispector. Dá para ficar em dúvida a respeito disso, de quem realmente ela está falando. Parece que o protagonista até da história não se trata, na verdade, de um homem ou de um garotinho. E justamente isso a gente começa a perceber mais quando depois aparece a presença dessa prima. Primeiro ainda numa certa antecipação do personagem, em ficar curioso, se preparar para ir visitar a prima. E depois quando ele realmente chega lá. Antes, claro, sempre tem a importância da família ali do garoto. Principalmente, com certeza, o pai e a mãe. Ele faz um grande questionamento a respeito da relação dele com os pais. Exatamente. Essa questão de inteligência, ele coloca, isso a gente fica sabendo, claro, através do narrador da história. Não é ele mesmo que está narrando os fatos. Mas a gente fica sabendo que o comportamento dele ser inteligente, na verdade, é digamos, um carimbo que os adultos colocam nele. Ele faz aquela relação, né? Bom, eu faço uma coisa, tem esta reação, coisa de causa e efeito, né? Ele percebe, eles estão me dizendo que eu sou inteligente porque eu faço tal coisa. Então, sim, para ser inteligente amanhã, depois de amanhã, eu tenho que fazer exatamente isso. Fazer algum comentário nesse mesmo nível que eu estou fazendo. Sim, é uma grande construção de como começa a mente humana, literalmente. Mas, de novo, a gente pode se questionar, isso tem respeito exatamente com a figura desse garoto, futuro homem, ou a gente está falando a respeito dos seres humanos em gerais, ou, na verdade, a gente está maquiando para poder falar, sim, sobre a mulher, que é o verdadeiro tema principal da Clarice Lispector. Ou seja, o espanto às vezes da gente encontrar um protagonista masculino nas suas histórias, na verdade é um ledo engano. Ela só está enganando a gente. Ela quer continuar falando sobre a feminilidade,
com certeza, o tempo todo e sempre. E a questão da evolução da miopia, que é exatamente o título aqui do conto, eu não posso falar muito porque exatamente ele se desenvolve mais no final do texto e quase completamente na última frase dele. Ou seja, qualquer coisa que eu diga, ele pode até estragar a coisinha que você pode sentir ao final, uma sensação de que sim, entendi a história, ou sim, eu não entendi nada do que estava acontecendo aqui. Se é que aconteceu alguma história, porque na verdade é apenas uma antecipação do que pode acontecer e depois o que realmente ocorre. Não dá para dizer que exatamente temos uma história aqui, uma narrativa com começo, meio e fim. Temos uma epifania aqui, temos uma evidente, só que curiosamente não é explorado pela Clarice Lispector. Eu também não vou especificar exatamente o que é, mas eu posso dizer que tem a ver com algo na boca que o garoto enxerga na prima. É um detalhe bem particular, só que depois realmente a Clarice não desenvolve isso. Para que ela colocou essa informação ali? Seria um falso momento de revelação, uma falsa epifania? Será que a epifania é outra? Será que, na verdade, a epifania acontece sim com a mulher, não com o garoto? Por isso que eu digo que seja falsa, porque quando é para ele, a epifania não é desenvolvida durante o texto, mas para a mulher, aí sim. Se bem que por tabela, quase a gente não percebendo que sim, a mulher está mudando por causa daquele priminho. Sim, há um grande motivo, também não posso dizer. Tem que ler esse texto. Aliás, é um texto muito bom, recomendo que vocês leiam, sim, esse conto da Clarice Lispector. Assim como todos os outros aqui dessa coletânea Legião Estrangeira, está sempre no alto nível. Se bem que, vamos confessar, né, nas 2 últimas semanas, esses 2 últimos contos foram razoáveis, medianos, sendo que no começo da coletânea era só uma pedrada atrás da outra. Digamos que agora tudo está voltando ao normal do jeito que a gente está acostumado com Clarice Lispector. Sim, é um conto bem pequeno, bem fechado, algumas coisas aparentemente diferentes do que é o habitué da escritora, mas na verdade, como eu já comentei, não, ela só está enganando a gente, ela continua falando da feminilidade através mesmo que de um garotinho, de um proto-homem. Sempre lembrando, né? A maioria das mulheres que a Clarice Lispector retrata nas suas histórias são mulheres inteligentíssimas que às vezes têm que fingir que não são lá muito inteligentes para não poderem superar os seus maridos, os seus companheiros, etc. e etc. A maturidade da mulher sempre é meio maquiada um pouco. A gente consegue perceber um pouco disso aqui também nesse conto, mesmo que meio assim, meio escondido, mas tá ali do mesmo jeito. Mas é sempre bom ver quando um autor ele consegue variar seus eternos temas, mesmo que seja um tema só. Clarice é uma escritora de um tema só, mas ela consegue sempre variar. Os seus contos nunca são parecidos uns com os outros, a maioria deles. Mas eu já reparei que talvez nos seus romances há uma tendência a ficar muito parecidos. Claro, né, eu não li ainda todos os romances de Clarice Lispector, li apenas 2. Já até comentei aqui com vocês o último, A Hora da Estrela, e também A Paixão segundo GH. Pretendo ler esse ano aqui ainda o primeiro, Perto do Coração Selvagem, mas de qualquer forma, são livros muito parecidos esses 2 que eu li, e parece que talvez, sendo que eu li o último, né, li um lá no meio da fase, que é uma das obras-primas, A Paixão segundo GH, e são bem similares. Eu acho que realmente ela é mais interessante, mais flexível nos seus contos. É por isso que eu gosto de Clarice nos contos. Nos romances, ainda a avaliar. De qualquer forma, sim, a história dessa semana aqui é muito boa, bem diferente do que a gente está acostumado, mas mesmo assim muito sensacional. E por isso, para Evolução de uma Miopia, de Clarice Lispector, eu atribuo 4,5 asteriscos. E sempre assim, né? Sempre que aparece um conto bom, eu recomendo para vocês a leitura assim deste calhamaço da editora Rocco. Clarice Lispector, todos os contos. Sim, aqui tem todas as coletâneas de contos que ela publicou na sua carreira. Uma edição sensacional, bacana, com uma sobrecapa também sensacional, com esses olhos de Clarice Lispector. Por causa disso, eu deixo aqui na descrição do vídeo o link para vocês poderem adquirir esta belezinha aqui. Lembrando, né, se vocês fazem a compra através desse link, vocês acabam ajudando com uma de livros, porque eu ganho aquela comissãozinha de vendedor. Isso aqui é um jabá para fechar o livro, fechar o vídeo. Mas, claro, semana que vem voltamos, semana que vem não, amanhã teremos uma história levinha aqui da coletânea. Aconteceu naquele verão 12 histórias de amor. E aí sim, semana que vem, na segunda-feira, retornamos com outro conto aqui de Clarice Lispector na coletânea
A Legião Estrangeira. O link eu vou deixar aqui embaixo. Se você não quiser comprar esse Kanemasa aqui, também tem um link para você comprar apenas a coletânea A Legião Estrangeira. Mas enquanto os próximos vídeos não chegam, já acabou o jabá, eu deixo aqui do lado dicas de algumas resenhas que já aconteceram aqui no comecinho de 2019 dentro do projeto Contos do Meio-Dia. E tchau!